Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você vai assistir esse vídeo. Pessoal, deixa eu explicar para vocês primeiro o que me motivou a fazendo essa gravação. Na realidade, trata-se de uma aula extra, tá? Porque eu estava olhando no calendário, a gente acabou ficando muito prejudicado por conta de feriado, né? Eu acho que nós tivemos aí feriados em acho que agosto, novembro. Eu sei que pelo menos umas 2 segundas-feiras aí a gente acabou ficando sem aula por força de feriado, né? E aí, com base nisso, para que a gente consiga fazer uma revisãozinha bacana na segunda-feira pela manhã, eu resolvi gravar um vídeo de complementação de conteúdo para que a gente não leve um conteúdo a mais para segunda-feira, que já é véspera da prova de vocês, tá bom? E aí eu resolvi fazer essa gravação, vamos considerar assim uma aulinha bônus, né? Para a gente finalizar. Ficou faltando alguns princípios hermenêuticos e eu vou ver com vocês aí o artigo 1º ao 4º da Constituição, trata-se do título 1º, que é o título relacionado aos princípios fundamentais, tá certo? Olha, só queria chamar a atenção que esses princípios constitucionais hermenêuticos que está sendo objeto do nosso estudo, eles são princípios instrumentais, né, de interpretação da Constituição. Não se trata de princípios normativos, que são aqueles princípios que têm o caráter de norma, de um comando, né? Mas na realidade são cânones que nos auxiliam na interpretação da Constituição. São mecanismos que nós dispomos no sentido de nos auxiliar a interpretar, a fazer uma interpretação das normas constitucionais. Porque normas constitucionais a gente tem que estudar, analisar assim com grano salis, com muita ponderação, porque as normas constitucionais, elas são normas gerais, elas são normas abstratas, entenderam? E aí a gente precisa ter uma cautela quando vai fazer essa interpretação dos postulados constitucionais. E aí esses princípios hermenêuticos, eles acabam nos oferecendo alguns subsídios para essa interpretação. Por isso a gente estudou até aqui o princípio da unidade da Constituição, né? O princípio da concordância prática ou harmonização, o princípio da correção funcional ou justeza, o princípio já falei, né, concordância prática. Aí nós tivemos também o princípio da força normativa da Constituição, aquele do Conrad Hess, o princípio da máxima efetividade, que é muito importante, né? E ficou faltando, assim, pela minha conta aqui, estudar 2 princípios rapidamente, brevissimamente. Que é o princípio da eficácia integradora. Pelo princípio da eficácia integradora, a lei fundamental, que é a Constituição, ela sempre vai se mostrar submissa a certos valores plurais, né, como a dignidade da pessoa humana, a própria ideia do pluralismo, tá certo? Então, por força da eficácia integradora, os intérpretes da Constituição, né, intérprete, se você pegar naquela expressão do alemão Peter Harbla, acaba sendo todos nós, né? Todos nós acabamos em alguma medida sendo intérpretes da Constituição. Então, nós temos que, ao interpretar a Constituição, procurar dar preferência a critérios ou pontos de vista que favoreçam a integridade, ou melhor, a integração social e política, né? Que é aquela ideia de unidade que a Constituição tem, tá certo? Então, toda Constituição precisa manter uma coesão político-social, tá certo? E é por força desse postulado da eficácia integradora que as normas constitucionais elas vão evitar transpersonalismos políticos, fundamentalismos na interpretação. E um último princípio que a gente destaca aqui é o princípio da interpretação conforme a Constituição. Tá? Esse é um princípio que é muito utilizado nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, princípio da interpretação conforme a Constituição.
Alguém de vocês que de repente estejam até atentos a um julgamento, assistindo ali pela TV Justiça, que assim, vá assistir por algum momento, assim, por curiosidade, ou até que vá ler alguma decisão, volta e meia, o princípio da interpretação conforme a Constituição, ele é mencionado. Só que ele é mencionado, meus amigos, da seguinte forma: ele acaba tendo uma abreviação, é chamado de princípio da interpretação conforme, né? Aí acaba não fazendo a leitura da expressão integral, que seria princípio da interpretação conforme a Constituição. E aí acaba sendo mais chamado assim, de princípio da interpretação conforme, tá? O princípio da interpretação conforme, tanto quanto os outros que a gente está estudando aqui, ele é um comando de diretriz de prudência política, tá certo? Ele recomenda que, em face das normas infraconstitucionais de múltiplos significados, a gente deve procurar a norma, tá? O significado, assim, cujo sentido mais se aproxime do texto constitucional, ou seja, que esse sentido torne aquela norma inconstitucional. Pelo princípio da interpretação conforme a Constituição, deve-se sempre buscar a ideia da constitucionalidade, o máximo possível, interpretando a norma infraconstitucional, procurar buscar ali o máximo possível da sua constitucionalidade, tá certo? Olha, eu vou dar um exemplo, porque eu sei que quando a gente conversa assim, teoricamente, fica muito mais complicado, sobretudo quando a gente está vendo isso pela primeira vez na vida, eu reconheço. Mas eu vou dar um exemplo para vocês com base num caso concreto, num julgamento que o Supremo fez quase 10 anos atrás. Um julgamento muito interessante. Tá? Eu acho que eu já até dei palestra sobre esse julgamento. Acho não, dei palestra sobre esse julgamento há muito tempo atrás. Que foi um julgamento relacionado à interrupção terapêutica do parto de feto anencéfalo. Ok? É o seguinte... vários casos chegou ao Supremo Tribunal Federal em que se discutia essa hipótese de uma mulher gestante, ao realizar o ecograma, se tivermos alguma mamãe na sala, provavelmente no seu pré-natal, passou por esse exame aí, né? O ecograma é um exame que é feito no primeiro trimestre da gestação e é um exame que consegue detectar se trata de uma gravidez de anencefalia, tá? A anencefalia, caso alguém não saiba, trata-se da situação em que o feto ou o bebê que vem a nascer, ele não tem o córtex cerebral, ele não tem a caixa craniana. E há um consenso na medicina que o anencéfalo ele tem alguns poucos minutos, quando muito, alguns dias de vida, o anencéfalo, tá certo? E aí, chegaram vários casos ao Supremo pedindo a interrupção dessa gestação, em caso de anencefalia. Claro, para a mãe que quisesse interromper. Se a mãe, por qualquer outra convicção religiosa, filosófica, quisesse levar a gravidez até o fim, sem problema. Mas também aquela que quisesse interromper. Era onde morava o grande problema. Por quê? Porque não há no direito brasileiro, não há na legislação brasileira uma hipótese que permita essa interrupção legalmente prevista em lei. Não tem. Nós não temos uma disposição legal, tá, em que agasalhe essa hipótese de interrupção de gestação por anencefalia. E aí esse caso chegou em 2004 no STF, mas ele só foi julgado definitivamente em 2012, ok? 2012. Tá, e como era esse julgamento, do que ele se tratava? Ingressou-se com a ação, né, pedindo para se dar uma, olha só o pedido, ó, interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 a 128 do Código Penal, que são os artigos que, se você tiver a curiosidade de olhar, são os artigos que tratam da figura típica do aborto, tá? Só que quando você olha esses dispositivos na lei, só há permissividade para interromper a gestação em duas situações,
que é a causa do chamado aborto terapêutico ou eugenésico, se eu não estiver enganado, essa é a expressão, é o eugenésico, eugênico, que é aquele em que há um prejuízo à saúde da gestante. E a outra hipótese é aquela que se dá em caso de um intercurso sexual forçado, que é o crime de estupro, né? A gravidez resultante de estupro, que é o nome que se dá ao aborto sentimental, tá? Pois bem, não existe outra hipótese para legalmente se praticar aborto no Brasil. Então, quando se ingressou com essa ação, pediu-se o quê? Que se interpretasse o Código Penal conforme a Constituição. Então, era você pegar e fazer uma interpretação do Código Penal consoante os princípios constitucionais. E aí, dentro desses princípios constitucionais, estavam relacionados a questão do direito à saúde, da proteção à saúde, tá certo? Da autonomia da vontade da mulher. Então, então a ideia era interpretar esse Código Penal de acordo com os postulados constitucionais, a considerar que o Código Penal ele é uma legislação de 1940, né? 1940. Pois bem, então o Supremo fez o quê? Fez justamente isso aí, deu uma interpretação conforme a Constituição do Código Penal, permitindo essas excludentes aí, permitindo, além das duas excludentes ali do crime de aborto, mais a interrupção da gestação por anencefalia, tá certo? Então isso é uma interpretação conforme a Constituição. É buscar uma interpretação em que se privilegie, que se prestigie a constitucionalidade da norma, tá certo? E assim a gente terminamos os princípios constitucionais hermenêuticos, que nada mais são que instrumentos, né? Instrumentos a serviço do intérprete para facilitar a interpretação constitucional. Dito isto, vamos aí pegar a Constituição, artigos 1º ao 4º, tá? A gente vai fazer uma breve análise aqui dos princípios fundamentais. Pessoal, eu vou comentar aqui os princípios, né? Mas eu sou muito sincero, tá? Muito sincero com vocês. Para efeito de aprendizagem desses princípios, não basta que eu explique nem que você entenda agora, porque talvez você consiga entender, não é uma coisa complicada, né? Mas eu tenho que ser sincero, você só vai conseguir efetivamente memorizar tudo com uma leitura contínua e repetida, tá? Principalmente relacionado ao artigo 1º, 3º e 4º. O que tem esses artigos? Porque se alguns de vocês, talvez até a maioria, né, vão se preparar para um exame de ordem, vão se preparar para um certame, um concurso público, eu tenho que ser honesto. O examinador, quando ele cobra esse assunto aqui, do artigo 1º ao 4º, ele cobra em forma de pegadinha, né? Por exemplo, quem já deu uma olhadinha no artigo 1º, no 3º, no 4º, ele se distribui em vários incisos. Então, o examinador ele costuma sempre misturar. Pergunta tipo assim, assinale a opção abaixo, cujo item não é um fundamento da República. Ou assinale a opção em que contém-se tão somente objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Assinale a opção que não contempla princípio das relações internacionais do Brasil. Então, ele mistura o artigo 1º, 3º e 4º. É assim que isso cai em prova, tá? Lógico que aqui, para uma graduação, a gente tem que ter uma preocupação com uma formação humanística, de compreensão espacial, né? Mas eu tenho que fazer esse alerta aqui para vocês, para efeito de prova, tá certo? Porque as questões relacionadas a isso misturam aquilo que é fundamento, com o objetivo fundamental da República e com os princípios constitucionais, tá? Mas vamos lá, né? Vamos enfrentar isso aqui. Olha, artigo 1º, ele resume, o artigo 1º da nossa Carta Constitucional, ele resume a um só tempo as características mais essenciais do Estado brasileiro, mais essenciais.
O artigo 1º, para vocês terem ideia, mesmo antes da gente fazer a leitura, ele traz a forma de Estado que o Brasil adota, temas que a gente estudou lá na ciência política, né? Semestre passado. Ele traz forma de Estado que o Brasil adota, traz sistema de governo que o Brasil adota, tá certo? Traz o regime político brasileiro, ok? Traz características do Estado brasileiro e, principalmente, os fundamentos. O que é fundamento aqui para a Constituição? O fundamento é viga. Viga onde o Estado brasileiro é construído. Ou seja, viga, alicerce, tá bom? Então, diz o artigo 1º assim, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, né? Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. A República Federativa do Brasil. República é a forma de governo escolhida e adotada pelo Constituinte de 88, tá? Primeiro ponto. Essa é a nossa forma de governo, tá? Segundo ponto, a República Federativa do Brasil. Nesse momento, disse o Constituinte que o Brasil é uma federação. Federação é uma forma de Estado que se pauta pela descentralização do poder político, onde há um ente soberano e há uma reunião de entes autônomos. E disse na sequência o nosso Constituinte que esses entes, eles formam uma união indissolúvel. O que significa isso se você for esmiuçar essa expressão? União indissolúvel implica em que? Vedação do direito de secessão, tá? Ou seja, não se admite que se seccione uma parte, um estado ou uma região do Brasil. Porque se isso acontecer, vai implicar numa medida drástica que é a intervenção federal. Intervenção federal é um mecanismo constitucional previsto lá no artigo 34, a gente vai estudar no período que vem, que é um mecanismo que, entre outras razões da sua existência, né, é para manter a integridade nacional, tá bom? Bom, diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. O que é falar em Estado de direito? Falar em Estado de direito é um Estado que se submete à lei, tá? É um Estado que tem uma organização política tripartite em relação à separação de poderes, tá certo? É um Estado que a administração pública se pauta pela legalidade, tá? Então, entre outras características, o Estado de Direito é aquele Estado que tem a primazia da lei. Quando esse Estado, a ele se acrescenta o valor democrático, o princípio democrático, significa que esse Estado, tá, ele é um Estado que é governado pela vontade popular, que é a alternância do poder político, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os fundamentos do Estado brasileiro? Os fundamentos do Estado brasileiro é a soberania. Soberania é um conceito que nós estudamos no período passado, né? Soberania é aquela, mesmo que tenha aquelas características de ser una, indivisível, inalienável, imprescritível. A soberania, trocando em miúdos, é o poder máximo que detém um Estado. É o que o torna, tá, igual perante os demais na comunidade internacional, e é graças a esse poder, que é um poder irresistível, um poder coativo irresistível, que há um poder de subordinação no plano interno, tá certo? Cidadania, que é o segundo fundamento, né? Cidadania, para o direito constitucional, envolve participação, ou seja, você deter o status de cidadania significa que você pode participar do processo político. Você, enquanto cidadão, você escolhe representantes, elege mandatários, tá? E você também pode, atendida às exigências constitucionais e legais, se concorrer também a um cargo público, né? E a noção de cidadania implica, tá, duas faces de uma mesma moeda, que é o quê? Participação e fiscalização. Você tem forma de participar do poder político diretamente ou indiretamente. Você pode participar diretamente quando você vota, você pode participar diretamente quando você vota num plebiscito, num referendo, através de iniciativa de lei,
tá? Fiscaliza através de mecanismos próprios à disposição do cidadão, como é o caso da ação popular, tá bom? E nós temos aí, na sequência, um princípio importantíssimo, relevantíssimo, que é a dignidade da pessoa humana, ok? A dignidade da pessoa humana, ela é uma ideia que foi construída principalmente no pós-Segunda Guerra Mundial. Os estados, após aqueles horrores que foram revelados ali, praticados pelo Holocausto nazista em relação aos judeus e outras minorias étnicas, né, que o mundo tomou conhecimento daquilo, até que a filósofa alemã Hannah Arendt chamou, né, aquilo ali, aquele comportamento de a banalização do mal. Pois é, diante dessa ideia de banalização do mal, dessas ideias aí perpetradas, as constituições do pós-guerra, começando a partir da própria Constituição da Alemanha Ocidental do pós-guerra, que é a Lei Fundamental de Bonn, de 1949, se construiu esse vetor axiológico ou esse epicentro axiológico nos ordenamentos, que é a proteção à dignidade da pessoa humana, com base num postulado filosófico de Kant, o filósofo Immanuel Kant, né? As coisas, baseado numa máxima dele, que as coisas têm valor e as pessoas têm dignidade. É a busca pelaquela ideia de que o ser é maior do que o ter, tá? Essa é a ideia da construção da dignidade da pessoa humana, que funciona como um princípio extrajurídico, metajurídico, tá? Cuja as normas constitucionais devem ser lidas pelas lentes da dignidade da pessoa humana. Na sequência, nós temos um postulado aí muito importante, que é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E assim, você pode talvez não no primeiro momento não enxergar a relevância e a importância que tem esse princípio constitucional, mas faço questão até de usar uns minutinhos aqui para falar dele. Olha só, atenta bem, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Pessoal, a nossa Constituição ela foi escrita, né, entre 87 e 88 e promulgada efetivamente em 5 de outubro de 88, os senhores são sabedores disso. Olha, no final dos anos 80, o mundo ainda vivia sobre uma... já caminhando, capengando, chegando ao fim, né, longe da tensão de décadas anteriores, mas o mundo ainda vivia uma Guerra Fria, tá? Porque a Guerra Fria ela só vai acabar mesmo a partir do final de 89, dezembro de 89, com a queda do Muro de Berlim, e ela efetivamente se acaba com o esfacelamento da ex-União Soviética, que se deu em 91. Então, havia sim ainda, em que pese não com o vigor de antes, mas persistia ainda essa ideia de Guerra Fria, essa ideia de um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e de um bloco, eu não chamo comunista, mas um bloco de pseudo-socialismo ali, liderado pela extinta ex-União Soviética. Tá? E aí, os países eles acabavam, de um jeito ou de outro, se filiando a um desses dois blocos. Né? E o Brasil não foi diferente. O Brasil se filiou a um bloco de um sistema capitalista internacional. E a maior prova que eu posso dar é justamente a leitura desse inciso 4º aqui, os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. Porque é o seguinte, ó, um país comunista ou um país de economia planificada não existe livre iniciativa, tá? Não existe livre iniciativa. Por quê? Porque toda a iniciativa ela vem do Estado, tá? Não existe propriedade privada, a propriedade é coletiva, tá certo? Então, também não há que se falar nesse valor social do trabalho, ok? Porque o Estado também é aquele que fornece a mão de obra para o trabalho, tá? E por ele é controlada. Então, para mim, eu não sei como é que é a sua compreensão a esse respeito, mas para mim, quando eu vejo qualquer ataque na televisão que, fulano quer transformar o Brasil num país comunista e tal, meu amigo, não importa o nome do partido, mas
salvo se essa Constituição aqui for revogada, é impossível. Quem quer que seja a pessoa, o político, o presidente, quem quer que seja quem for, tá? O mais radical, não importa. Não tem como o Brasil ser comunista. Você está lendo por quê? Porque você está vendo que o fundamento do Estado brasileiro é a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Tá? Esses são mecanismos capitalistas. Ok? Não tem como ter um Estado comunista com livre iniciativa, ou como é falado lá no artigo 170, que até complementa esse inciso 4º aqui, em livre concorrência, por exemplo. Isso não existe em um país comunista. Então, com esta Constituição, seja quem for o político, mesmo que ele diga, eu vou transformar o Brasil num Estado comunista, mesmo que ele abra a boca para dizer uma bobagem dessa, você sabe que isso não é possível. Com essa Constituição, não. Tá? A não ser que venha outra Constituição que diga que o Estado brasileiro agora adota uma economia planificada. Tá? Porque com esta Constituição que está em vigor, não existe esta possibilidade. Tá? Por mais que você leia, veja, pode acreditar. Tá aqui, não sou eu que estou dizendo, não. Eu estou pedindo para que você olhe na letra da lei. Tá? Então, com base nesse postulado, aí não existe essa possibilidade, seja quem for o presidente da República. Tá bom? E, para terminar o artigo 1º, nós temos aí o pluralismo político. O pluralismo político ele é muito importante, ele espelha uma ideologia. Qual é a ideologia? A nossa ideologia é uma ideologia multicultural, plural, eclética. Tá? Por quê? Porque o Estado brasileiro, ele adota as mais diversas correntes políticas, filosóficas, ideológicas. É só você observar que nós temos mais de 30 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. E ao que me consta, não existem 30 ou mais de 30 ideologias político-partidárias, né? Eu, pelo menos, não as conheço. Então, nós adotamos aqui a forma política mais plural, contrariamente a países que têm uma dogmática constitucional ortodoxa, que só admite uma corrente política, uma corrente ideológica. Não é o nosso caso. Tá? O Estado brasileiro é um Estado plural, não só no que tange às ideias políticas, tá? Mas até a própria formação do Estado e do povo brasileiro. Tá bom? O que não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Tá? Temos problemas em relação a isso, mas a nossa concepção é uma concepção plural. Ok? E o mais importante, que é a partir do pluralismo que surgem outros postulados constitucionais, como a liberdade de expressão, vedada qualquer forma de censura prévia, a liberdade de imprensa livre, tá? Liberdade de acesso à informação e ao conhecimento. Tudo isso decorre dessa ideia de pluralismo. E o que é mais importante nos dias de hoje, que num Estado plural, tá? Um Estado de liberdade de expressão, um Estado de pluralismo político, quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Tá? Quem pensa diferente de mim, na realidade, é um parceiro na construção de uma sociedade plural. Ok? E para os amigos que estão iniciando aí o estudo na ciência do direito, tá certo? Outra coisa que é muito importante. Se você imagina trafegar a sua vida com uma mochila de certezas absolutas ou de verdades absolutas e de certezas plenas, você não vai encontrar felicidade aqui no direito. Tá? Tenho que ser muito sincero, porque o direito ele é essencialmente a compreensão do outro e admitir, ainda que em tese, a possibilidade que o outro tenha razão. Tá? E o direito é essencialmente isso, é a compreensão do outro, nem que seja para legítima e respeitosamente discordar, tá bom? Bom, o artigo 1º termina com o parágrafo único, que é um parágrafo importantíssimo, tá? Que é um parágrafo assim que espelha mesmo a opção pelo regime político democrático no Brasil, que inclusive fala acerca da
titularidade e acerca do exercício do nosso poder político. Porque diz o parágrafo único do artigo 1º que todo poder emana do povo. Tá? Então o povo é o titular desse poder político. E como é que se dá o exercício desse poder político? O exercício dá-se-á diretamente, que eu até já mencionei como, através do voto direto, secreto, universal, periódico, também através de plebiscitos, de referendos de iniciativa popular das leis, que essa é uma participação direta. Por que é direta? Porque não tem intermediário, é você diretamente. Tá? Mas também essa participação se dá por meio de representantes, tá? Que é o momento que você escolhe um deputado, senador, o próprio presidente da república, que vão lhe representar, tá? Ou representar a vontade da maioria, que é uma característica do modelo do regime democrático, tá bom? O artigo 2º, ele espelha a opção pela organização, tá, e distribuição do poder político no Estado brasileiro, porque é o artigo em que expressa que nós adotamos a famosa teoria da separação de poderes esboçada ali pelo célebre Charles-Louis de Secondat, né, o famoso Barão de Montesquieu e Barão de la Brède. Então, Montesquieu imaginou um mecanismo, um sistema, tá, assim, que o poder político se descentralizava no executivo, que seria responsável pelo exercício da administração pública, né? Um corpo legislativo em que constariam representantes e que elaborariam as leis, e um corpo judiciário que seria responsável, tá, para resolver conflitos, que é o exercício da jurisdição. E o mais curioso é que o Montesquieu partiu de uma premissa para chegar nessa conclusão, né? Ele disse, uma frase simples, mas muito expressiva, né? O poder corrompe. Olha só, o poder corrompe. E todo aquele que detém o poder tende a abusar. E aí é necessário criar um mecanismo de freios e contrapesos, em que um controla o outro, mas não um impõe ao outro, tá? Apenas fazem um próprio controle, controlam entre si, mas um não obriga o outro, tá certo? Isso é a ideia do artigo 2º. O artigo 2º ele é interessante porque ele só diz quais são os poderes da União, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Mas ele não vai efetivamente esmiuçar. Isso vai ser feito mais à frente na Constituição. A partir do artigo 44. Do 44, tá certo? Até o artigo 126, olha o tanto, 44 ao 126. Você tem como é que funciona esse mecanismo do executivo, do legislativo e do judiciário, né? Bom, o artigo 3º, ele trata dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Grande José Afonso da Silva, um dos nossos grandes constitucionalistas, ele vai dizer que os objetivos, na realidade, eles existem para realizar a ideia de dignidade da pessoa humana. Pessoal, antes de você ler os objetivos fundamentais da República, tá, é importante você saber de uma coisa. Objetivo é algo que você planeja e que você traça para que você consiga chegar a ele. Muitos de vocês, quando ingressaram no curso de Direito, ingressaram com objetivos. Esses objetivos, eles poderão se modificar ao longo do tempo, da duração do curso, ou poderão até ser reafirmados, tá? Então, assim, quando você faz a leitura dos objetivos, você, poxa, professor, isso é tão bonito, mas está tão longe. Professor, isso aqui não é uma poesia do que propriamente uma realidade. E tudo isso é verdade. Os objetivos, eles estão aqui, eles são objetivos audaciosos, mas é uma ideia que o Estado brasileiro vai procurar perseguir esses objetivos, tá bom? Perseguir. Tá? Se ele vai alcançar ou não, isso é algo que cabe à história julgar. Tá? Então vamos lá. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária.
Uma ideia de sociedade, né, baseada na fraternidade. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Será que algum dia vamos conseguir isso, né? O Brasil é um dos países cuja distribuição de renda é uma das mais perversas e assim, o campo da desigualdade o Brasil está comparado aos países mais pobres do mundo em termos de concentração de renda, né? Ou seja, um pequeno punhado